Quando dá aquele curto-circuito lá no transformador lá na rua, ou dentro do padrão de entrada, ou dentro do quadro disjuntor, ou até mesmo na tomada, o que acontece com o nosso equipamento? Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo que, dependendo de onde estiver o equipamento, ele não irá queimar ou danificar, ou sequer sofrer a interferência ali do curto-circuito. Vamos aqui ao vídeo. Primeiramente, para a gente entender o que é o curto-circuito, vamos imaginar que eu tenho aqui uma resistência e aqui eu tenho, por exemplo, a minha fase A e a minha fase B colocadas aqui nesse equipamento. Então eu tenho nesse momento aqui uma corrente elétrica circulando aqui, percorrendo essa minha resistência. Se por acaso eu conectar aqui agora uma outra resistência, vamos dizer que eu coloquei uma resistência aqui, ó, nesse circuito aqui, exatamente embaixo dessa minha outra resistência. Como ambas estão sofrendo a mesma tensão, ou seja, a mesma DDP, eu vou ter aqui uma corrente agora circulando e fazendo exatamente isso daqui, ó. Então vou ter uma corrente em cima e uma corrente embaixo. Vamos imaginar que essa resistência aqui embaixo, ela tem um valor 10 vezes menor, ou seja, o valor resistivo dela é 10 vezes menor do que a resistência de cima. Então, a corrente que estará passando aqui embaixo será uma corrente 10 vezes maior do que a corrente que passa pela resistência de cima. Agora vamos dizer que essa resistência aqui embaixo tem um valor 100 vezes menor do que a resistência acima, ou seja, a sua corrente será 100 vezes maior do que a resistência acima. Se for 1000 vezes menor o valor resistivo, a corrente será 1000 vezes maior do que o valor resistivo acima e assim consecutivamente, ok? Até nós temos um valor resistivo tão baixo que em cima deixará de ter uma corrente circulando. Seria como se eu tivesse aqui agora apenas um fio conectado, né? Apenas com o seu valor resistivo do fio mesmo, do cobre, que é muito baixo. Ou seja, eu teria apenas uma corrente circulando aqui neste ponto, indo da fase A para a minha fase B, e nessa minha resistência eu não teria mais corrente nenhuma. Porque nesse momento, a minha fase A, percorrendo todo esse circuito da minha fase B deixou de ser a fase B agora e ela é a minha fase A. Afinal de contas, não há mais diferença de potencial, ok? Ela fazendo isso, consequentemente, nós estaremos retornando a fase A lá dentro do transformador. Isso é o chamado curto-circuito. Afinal de contas, o próprio nome já diz, né? Curto-circuito, ou seja, o caminho mais curto, um caminho muito curto. E a corrente, consequentemente, será muito elevada. E esse curto-circuito só ocorre quando essa corrente ela retorna de novo à fonte, que pode ser o transformador ou até mesmo um gerador ou uma bateria. No nosso exemplo aqui vamos utilizar um transformador, onde eu tenho aqui um transformador, o meu poste padrão, aquele que fica lá dentro da entrada da minha casa, o meu quadro de disjuntores e a minha tomada. Vamos entender como a posição de cada um aqui fará uma diferença muito grande na situação do curto-circuito. Caso eu tenha aqui um curto aqui na minha tomada, vamos entender o seguinte: o curto aconteceu no plug que estava conectado aqui na minha tomada. Então eu vou ter uma corrente elétrica muito grande percorrendo lá do meu transformador, passando pelo meu padrão, passando pelo meu quadro disjuntor, vindo até a minha tomada, saindo aqui, né, e pegando no plug do meu equipamento, ok? Ela irá retornar aqui pela outra fase, retornar pela outra fase de novo, retornar pela outra fase aqui até o meu tráfego. Isso é curto-circuito. Ou seja, a minha tomada, que só suportaria, se for uma tomada de 10 amperes, só suportaria 10 amperes, o curto-circuito é uma corrente muito alta, vai ultrapassar os 10 amperes. Com certeza a minha tomada aqui seria danificada. O meu plug do meu equipamento, com certeza, também. O meu quadro de disjuntor, se nenhum disjuntor aqui atuar por mau dimensionamento, ele também irá danificar. O meu padrão aqui também iria danificar o disjuntor que tivesse ali, caso o disjuntor não atuasse, né, não fosse dimensionado corretamente. E o meu tráfego aqui também, caso a proteção não atuasse, também danificaria. Afinal de contas, uma corrente elétrica muito alta percorrendo as bobinas do meu transformador iria sobreaquecê-los e, consequentemente, queimá-lo. Mas espera aí, você está falando de disjuntor mal dimensionado num curto-circuito? Mas e se eu coloquei lá o disjuntor de 30 amperes, ele vai desligar com 30 amperes? Não. Todo disjuntor ele vai ter lá uma especificação que sempre vai vir marcado em KA, que quer dizer quiloamperes. Isso é a corrente de curto-circuito, ou seja, você pode ter, por exemplo, um disjuntor de 50 amperes com 10 KA, ou seja, com 10.000 amperes de corrente de curto-circuito. Ou seja, isso quer dizer uma corrente de curto-circuito que ele suporta. Se a corrente passar esse valor, já era. O que acontece é que o disjuntor, mesmo por exemplo um disjuntor de 50 amperes, ele tem uma curva de disparo, ok? Então ele demora um certo tempo até que o térmico dele aqueça e ele realmente
abra o circuito impedindo a passagem de corrente elétrica. O curto-circuito é muito rápido que acontece, em milésimos ali de segundos, ou seja, não houve tempo suficiente para que a mecânica do disjuntor abrisse e interrompesse o curto-circuito. Se esse curto ocorreu, por exemplo, nesse intervalo de tempo e foi superior àqueles Ka que o seu disjuntor suporta, ele também iria danificar. E claro, com certeza a gente não pode esquecer que os cabos também seriam um dos primeiros também a se danificarem, ok? Afinal de contas, os cabos não suportam uma corrente tão alta assim, né? Talvez o cobre até fique ali um pouco intacto, mas a capa do cobre seria a primeira a se romper devido à alta temperatura. Quanto maior a corrente, maior a temperatura dentro do circuito. Mas aí você falou que se o curto ocorreu no plug do meu equipamento, né? Digamos que eu tenho equipamento aqui com o plug dele conectado aqui, e o meu equipamento, afinal de contas, queimou ou não queimou? Não, porque se houve um curto aqui no plug do equipamento, não houve uma circulação de corrente para dentro do seu equipamento, voltando de novo para a tomada. Não, a circulação de corrente ela ia se limitar apenas aqui, até o seu plug, ok? Onde ela iria depois percorrer todo o circuito até o nosso travo. Então, nesse caso, o seu equipamento não sofreu nenhum dano. A mesma coisa aconteceria se o meu curto-circuito acontecesse aqui, do lado de fora da tomada, ou seja, nem a minha tomada sofreria nenhum dano, porque a corrente não passaria por ela. O que vai danificar sempre é a corrente. O que danifica não é a tensão. Se tiver uma tensão muito alta, não queima meu equipamento? Não. Porque quanto maior a tensão, maior também a corrente. Quando a gente tem, por exemplo, um raio com uma tensão absurdamente alta, a minha corrente também é elevada de forma muito rápida e queima o meu equipamento. Mas peraí, quanto maior a tensão, menor a corrente. Isso é um mito. Você não acredita? Eu vou deixar um card aqui em cima no vídeo de um vídeo que eu já fiz explicando sobre esse mito, de quanto maior a tensão, menor a corrente. Então a mesma coisa aconteceria se por acaso o curto acontecesse dentro aqui do meu quadro de disjuntores. Se acontecesse após o meu disjuntor, com certeza o meu disjuntor também danificaria. Já se acontecesse na entrada do meu disjuntor, não. Mesma coisa aconteceria se acontecesse dentro aqui do meu padrão. O meu quadro de disjuntor sequer haveria tensão no momento do curto, muito menos a tomada, muito menos equipamento. Agora, se acontecer lá no meu trafo, ou seja, toda a minha instalação está salva. O problema foi lá da concessionária para trás. O curto sempre vai ocorrer para trás da onde ele aconteceu. Nunca ele vai fornecer tensão nem corrente para o nosso circuito. Então, essa história de que caso, deu um curto-circuito na tomada, ixi, queimou o equipamento. Não é bem assim. Se o curto aconteceu dentro do equipamento, ok. Se na verdade não foi um curto, foi por sobretensão que essas pessoas confundem, ou seja, o equipamento já estava esquentando, o cabo dele derreteu e isso causou um curto-circuito, ok. O seu equipamento queimou. Caso contrário, não. Para a gente ilustrar legal isso, vamos a um último exemplo aqui. Eu tendo a minha tomada e deu curto-circuito aqui, ó, nesses pontos aqui. Eu sei que a minha corrente elétrica ela vai agora vir lá do meu transformador, vai percorrer todo esse caminho aqui até o meu disjuntor, vai entrar aqui, ela vai simplesmente fazer isso, ó, ok? Vai exatamente acontecer isso daqui, retornar ao meu padrão e retornar ao meu trafo. Minha tomada não está recebendo tensão alguma nesse momento. Se o meu disjuntor estiver mal dimensionado, ele irá queimar mesmo, ele poderá até mesmo derreter antes mesmo de que ele possa atuar e interromper essa passagem da corrente elétrica. Mais uma vez, quer entender o que é esse Ka no disjuntor, como é que você dimensiona isso corretamente, ao invés de você colocando qualquer um? Clica aqui, comenta, deixa seu comentário o que você achou do vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender essa história de curto-circuito, o que é e como é que realmente funciona. Um vídeo bem curto, como eu estou acostumado a fazer, e para poder explicar de uma forma bem clara aqui e simples para vocês, ok? Sem muita teoria e nem cálculo. Aguardo vocês aí no próximo vídeo.